Alô vocês, senhores eletrônicos. Professor Gustavo Cariello aqui no canal Alce, com mais uma aula de análise lógica de circuitos eletrônicos. No vídeo de hoje, a pergunta é: o que é raciocinar em um circuito eletrônico? Quando você está diante de um circuito eletrônico, seja apreciando, seja consertando ou seja montando, você raciocina ou faz mecanicamente? A grande maioria faz a coisa mecanicamente, se utiliza de bizus, dicas e por aí vai. O grande problema é que, desse jeito, você pouco raciocina ou não raciocina. É isso mesmo. Agora, por gentileza, olhem para esse circuito. Trata-se de um circuito composto por resistores, transistores, capacitores, diodos e mais dois componentes específicos que estão sendo utilizados. O LDR, que a sigla em inglês Light Dependent Resistor, ou seja, um resistor dependente da incidência de luz. Temos o relé e uma lâmpada comum. Não entraremos em detalhes sobre esses componentes, mas há coisas relevantes que precisamos saber sobre eles, ok? Primeiro é que o LDR ele tem resistência mínima de dimensionamento em 5K e resistência máxima de dimensionamento em 350K. Esse foi o relé selecionado. Percebam que esse é um circuito funcional, um projeto didático, já utilizado por outros professores em aulas de eletrônica com pequenas alterações, ok? Então, caros eletrônicos, querem raciocinar nesse circuito? Antes disso, deem o like nesse vídeo, o joinha, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo no WhatsApp, com amigos, grupos. Vamos ajudar o canal a crescer. Dessa forma, eu conseguirei trazer cada vez mais vídeos com muito raciocínio para vocês, beleza? Então vamos lá. Como vocês podem ver, a ideia desse circuito é acender uma lâmpada quando o ambiente estiver com baixa luminosidade. Isso vai ser feito com o funcionamento desse circuito alimentado por uma tensão contínua de 30 volts para controlar a tensão AC de 220 volts sobre a lâmpada, como pode ser visto aqui no circuito. Ok? Ok. A premissa inicial parte da proposição de que, quando existir a incidência de luz sobre o LDR, a lâmpada ela deve apagar. Isso é bem lógico. Concordam comigo? Ok. Faz sentido a lâmpada acender quando o ambiente estiver claro? A resposta é não. Então vejam, o raciocínio ele já começa daí. Vamos ver o circuito que está com defeito. Mas que defeito é esse? Vamos analisar. A gente vem aprendendo com a análise lógica de circuitos eletrônicos que nós devemos tomar as tensões medidas sobre os componentes, o circuito com defeito, e também visualizar a circulação de corrente no circuito. Essa visualização ela deve ser feita imaginando o circuito em bom funcionamento. Aqui nesse circuito, nós vamos primeiramente observar a circulação da corrente, como deveria ser se o circuito estivesse em bom funcionamento. Observe que nós temos 4 transistores, sendo 2 PNP e 2 NPN. Então, o que é que acontece? Nós temos que essa lâmpada ela precisa ser acesa quando o ambiente estiver em baixa luminosidade. O nosso transistor T4, ao entrar em funcionamento, ele vai acionar o nosso relé. É um componente que, através de um campo eletromagnético, ele vai fazer com que a chave ela feche e caia uma tensão AC de 220 volts sobre a lâmpada. Mas para que o nosso transistor T4 ele entre em acionamento, é preciso circular uma corrente entre base e emissor. Essa polarização, ela para acontecer, depende do nosso transistor T3. Quando o transistor T3 for acionado, circulará uma corrente de emissor base através de R9 e em direção ao terra através da resistência interna do transistor T3 e também da resistência R8. A polarização do transistor T3 ela depende diretamente do acionamento do transistor T2. Ao acionar o transistor T2, através da polarização entre base e emissor, nós teremos uma circulação de corrente via R5, resistência interna do transistor
entre coletor e emissor, em direção ao terra através de R6. Essa polarização do transistor T2 ela depende diretamente da polarização do transistor T1, através de R3, corrente circulando entre emissor base, via R4, que é drenada através de R1 para o terra. Naturalmente, outras correntes existem aqui no circuito, como por exemplo a corrente que circulará ou circularia através do LDR e se somaria nesse ponto com a corrente circulante em R4, sendo drenada por R1. Da mesma forma, nós temos aqui a corrente que circulará em R7, que se somará com a corrente circulante por R9, que é o nosso resistor variável, né? Como a gente pode ver aqui, tem um cursor, mas ele está configurado para oferecer a sua resistência máxima. E ao se somar essa corrente, neste ponto, ela circulará pela resistência interna de T3 e será drenada via R8 para o terra. Essa circulação de corrente que nós conseguimos visualizar seria o circuito em bom funcionamento, ok? Agora, meus amigos, nós vamos visualizar aqui as tensões existentes nos pontos, ok? Nós temos a alimentação de tensão contínua em 30 volts por toda essa malha. No coletor do transistor T4 temos uma tensão de 15 volts. Na base do transistor T4 temos uma tensão de 29,6 volts. Após R7, juntamente com o cursor do nosso resistor R9 e o coletor de T3, temos uma tensão de 0,1 volts. Na base do transistor T3 temos uma tensão de 0,7 volts. No emissor de R8 temos uma tensão de 0 volts. No emissor do transistor T2 temos uma tensão de 0,7 volts, que é a mesma tensão de base de T3. No coletor do transistor T2 temos uma tensão de 30 volts. Na base do transistor T2 é comum, com a tensão de coletor de T1, temos uma tensão de 15 volts. No emissor do transistor T1 também temos uma tensão de 15 volts. Na base do transistor T1 temos uma tensão de 27 volts, que é a mesma tensão do ponto comum entre os dois capacitores C1 e C4 e tensão de 27 volts também entre LDR, R1 e R4. Agora, meus amigos eletrônicos, nós vamos aqui visualizar as quedas de tensão em todos os componentes. Vamos fazer isso sem precisar desenhar a chave e colocar as tensões ao lado de cada um, ok? Então, acompanhe comigo com muita atenção. Sobre o transistor T4, entre emissor e coletor, nós temos uma tensão de 15 volts. Chega a 30 volts no emissor e sai 15 volts no coletor. Significa que entre coletor e emissor, resistência interna do transistor, existe uma tensão de 15 volts. Da mesma forma, existe uma tensão de 15 volts sobre a bobina do nosso relé. Chega a 15 volts em um lado da bobina e do outro lado nós temos nossa referência 0 volts. No nosso diodo D2, que está inversamente polarizado em paralelo com a bobina do relé, também temos uma tensão de 15 volts. Entre emissor e base do transistor T4, nós temos uma queda de 0,6, mostrando que ele está polarizado. Então, ele está polarizado aqui, numa região linear, propositalmente para que exista aqui uma corrente circulante e faça com que a chave magnética ela entre em acionamento, acendendo a lâmpada. E é o que está acontecendo. Entre base e coletor do transistor T3, nós temos uma tensão de 29,5 volts sobre o resistor R9. Okay? Sobre o resistor R7, nós temos uma queda de tensão de 29,9 volts. Entre coletor e emissor de T3, nós temos uma tensão de 0,1 volts. Sobre o resistor R8, temos uma tensão de 0 volts. Entre base e emissor do transistor T3, nós temos uma DDP de 0,7 volts, caracterizando aqui uma polarização do transistor T3. Temos aqui sobre R6 uma DDP de 0,7 volts. Sobre a resistência interna do transistor T2, nós temos uma tensão de 29,3 volts. Sobre o resistor R3, nós temos uma DDP de 15 volts. Sobre a resistência interna do transistor T1, temos uma tensão de 0 volts, mostrando aqui que ele está resistência praticamente de zero.
entre emissor e coletor. Sobre o resistor R2, nós temos uma tensão de 15 volts. Sobre o resistor R1, nós temos uma tensão de 27 volts, que é a mesma tensão sobre o capacitor C4, por eles estarem em paralelo. Sobre o nosso LDR, existe uma tensão de 3 volts, que é a mesma tensão sobre o capacitor C1, por estar em paralelo. Sobre o resistor R4, temos uma tensão de 0 volts. Sobre o diodo D1, inversamente polarizado, nós temos uma tensão de 14,3 volts. Então, meus amigos, visualizando essas quedas de tensão e visualizando a corrente que deveria circular no circuito em bom funcionamento, nós podemos visualizar aqui o componente defeituoso ou os componentes defeituosos. Vamos continuar raciocinando. Relembrando a nossa proposição lógica. Quando existir incidência de luz sobre o LDR, a lâmpada ela deve apagar. A observação aqui está nos dizendo que o LDR está iluminado. Isso implica ele trabalhar com a resistência de aproximadamente 5K. Então, o que é que isso está provocando no circuito? Vejamos o seguinte. A polarização do transistor T1 depende do LDR. Quanto mais fótons o LDR receber, menor será a sua resistência e menos polarizado T1 ficará. Por consequência, quanto menor a resistência de LDR, maior será a tendência de aumento da tensão de base, diminuindo a corrente circulante entre emissor e base. O que é que essa polarização está nos dizendo? Vamos raciocinar. Pausem o vídeo. Aproveitem para dar o like e se inscrever no canal. Ok? Esse é mais um momento que a gente pode aproveitar para isso. Vamos seguir aqui. Vamos ler novamente. Nesse circuito, a polarização do transistor T1 depende do LDR. Quanto mais luz incidir sobre o LDR, ou seja, ele receber, menor será a sua resistência. Menor será, ou seja, 5K ohms. Se ele estivesse sem receber luz, ele estaria trabalhando com aproximadamente 350K. Esse é o nosso LDR. Por consequência, quanto menor a resistência do LDR, maior será a tendência de aumento da tensão de base, diminuindo a corrente circulante entre emissor e base. Atenção aqui. Nós temos o nosso LDR interligado com o nosso resistor R1 de 47K. Então, quando o LDR está iluminado, ele vai oferecer uma resistência de 5K. Visualizem aqui um divisor resistivo formado por LDR e o resistor R1. Quando o LDR está com 5K, existe uma tendência dessa tensão de 30 volts chegar nesse ponto. Ela não vai chegar nesse ponto porque o LDR vai oferecer uma resistência mínima de 5K. Significa dizer que essa tensão de 30 volts nesse ponto vai se distribuir com o resistor R1. Então, raciocinando, quanto maior a resistência do LDR, menor a tensão desse ponto. E quanto menor a resistência do LDR, maior a tensão nesse ponto. Então, quanto maior for essa tensão, maior também será a tensão de base. Concorda comigo? E quanto maior essa tendência de aumento da tensão de base, maior também será a tendência de aumento da tensão de emissor. Isso faz com que essa polarização, a corrente de base, ela diminua. E se a corrente de polarização do transistor ela diminui, a resistência interna do transistor tende a aumentar, fazendo circular menor corrente entre emissor e coletor. Repetindo, se a resistência do LDR ela aumenta, a tensão deste ponto e, consequentemente, a tensão de base tende a diminuir, porque afasta a tensão desse ponto da tensão de alimentação. Mas quando a resistência do LDR ela tende a diminuir, a tensão deste ponto e, consequentemente, a tensão de base, ela tende a se aproximar da tensão de alimentação. Ok? Quando há esse aumento ou diminuição desta tensão, isso mexe com a polarização do transistor T1. Se aumenta a polarização, o transistor ele é acionado e tende a diminuir a resistência entre emissor e coletor. Mas, se a polarização desse transistor ela diminui,
então a resistência entre emissor e coletor ela tende a subir, oferecendo uma maior resistência. Nós vemos aqui que entre emissor e coletor, a resistência ela está muito baixa, fazendo com que a tensão de emissor ela seja igual à de coletor. Isso poderia nos trazer o raciocínio de que esse transistor está saturado. A outra hipótese é que ele poderia estar em curto. Então, qual das duas hipóteses é a verdadeira? Ora, se nós temos o LDR iluminado com a resistência mínima de 5K, isso implica que a tensão nesse ponto esteja alta, ok? De fato, ela está alta, 27 volts, caindo 3 volts sobre o LDR e 27 volts sobre R1. O que é que isso significa? Que a tensão nesse ponto subindo, sobe também a tensão de base, fazendo com que a tensão de base fique maior do que a tensão de emissor. Logo, a junção emissor-base desse transistor PNP, ela está despolarizada. Não há circulação de corrente nessa junção, fazendo com que esse transistor devesse trabalhar na região de corte. A tensão de emissor e coletor jamais poderiam ser iguais. Nós podemos afirmar seguramente que emissor e coletor está em curto e, por isso, justificando a tensão igual a de emissor com a de coletor. Ah, muito fácil, né, professor? Então, simplesmente, por ter visto aqui a tensão de emissor igual a tensão de coletor, significa que o transistor está em curto. Então, a gente não precisaria nem ter analisado o que estava acontecendo na base. Não, isso não é verdade, ok? É preciso entender como essa polarização de base acontece quando a gente tem uma resistência variável que contribui aqui para a polarização do transistor. Além do mais, essa tensão de 15 volts no coletor é uma tensão muito alta e não é ela a tensão que deveria existir na base para polarizar o nosso transistor T2. Por que isso? Porque eles estão funcionando em cascata. Quando um funciona, outros têm que funcionar. Quando o outro funciona, o outro tem que funcionar e assim sucessivamente. Então, vamos analisar o que está acontecendo com o transistor T2. Vamos raciocinar na polarização de T2. Veja que a gente tem uma tensão de 15 volts na base e uma tensão de 0,7 volts no emissor. Isso não poderia estar acontecendo, porque entre uma junção base-emissor deve existir uma DDP de 0,6 volts. Ok? Então, visualizem uma DDP de 0,6 volts que deveria existir aqui. Mas o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma DDP de 14,3 volts. Temos 15 volts na base e temos 0,7 no emissor. Essa polarização existe? Não, ela não existe. E a comprovação disso é a tensão de coletor que está em 30 volts, fazendo com que, sobre o resistor R5, exista uma DDP de 0 volts. Logo, não há circulação de corrente por R5. Então, como é que o transistor T3 está polarizado se não há uma corrente circulante entre coletor e emissor? Ah, então esse curto aqui não é suficiente para justificar o problema do circuito, ok? O que pode estar acontecendo aqui na polarização de T2? Essa polarização ela não existe, como nós acabamos de ver. Então, como pode T3 estar polarizado se ele depende de T2? Ele depende da corrente de coletor de T2. Olha, vemos que T3 de fato está polarizado com uma corrente de polarização suficiente para fazer com que ele entre na região de saturação. Vejamos que ele na região de saturação está fazendo com que praticamente toda a tensão esteja caindo sobre o resistor R7. Isso deveria estar acontecendo? Sim, deveria. Visualize aqui que R7 e R8 fazem aqui um divisor resistivo que a tensão sobre R8 ela deve ser uma tensão mínima, praticamente 0 volts. Então, uma tensão de 0,1 volts sobre a resistência interna de T3, ela é praticamente nenhuma, 0,1 volts. Então, a resistência interna de T3 ela está um pouco maior do que a resistência R8. Vejamos que a resistência R8 é uma resistência muito pequena, 2,2 volts. E, por sua vez, a R7 muito maior do que a resistência R8 e muito maior do
que é a resistência interna, de T3. Essa corrente circulante por R7, parte dela vai ser drenada pelo transistor T3 e por R8, ok? Essa parte da corrente ela é proveniente de R7, mas se soma com a outra parte de corrente circulante por R9. Então, a corrente de R7 somada à corrente de R9 é drenada até chegar ao terra. E é essa soma de corrente que faz com que o transistor T4 seja polarizado. Em outras palavras, o funcionamento de T4 depende do funcionamento de T3 juntamente com R8. Esse funcionamento em conjunto depende da polarização de base que está acontecendo. Como ela pode estar acontecendo se T2 não está devidamente polarizado? E no coletor nós temos uma tensão de 30 volts. Antes de indicarmos aqui o componente defeituoso, vejam que essa polarização que está ocorrendo, praticamente de saturação de T3, ela é suficiente para fazer com que a bobina do relé seja acionada. Nós não precisamos de uma tensão de 30 volts no coletor desse transistor para que o relé seja acionado. Nós temos aqui o transistor T4 polarizado numa região aqui normal, fazendo com que sobre a resistência interna do transistor T4 exista uma tensão de 15 volts, deixando 15 volts para cair sobre a bobina do relé, suficiente para atracar a chave do relé. Então, meus amigos, a busca agora é quem é responsável por polarizar o transistor T3, já que o transistor T2 ele está na região de corte. O único componente suspeito e que nós podemos afirmar que pode estar provocando essa polarização de base é o nosso diodo D1, retirando corrente da tensão de coletor de 15 volts, trazendo aqui uma fuga de corrente, uma fuga alta, suficiente para polarizar base emissor de T3. Mas, professor, nós temos também aí, interligado com a base do transistor T3, o capacitor C2. Ele pode estar trazendo uma polarização para a base desse transistor T3. Não, nós não podemos. Por quê? Do outro lado do capacitor, nós temos uma tensão de 0,1 volts. Então, de 0,1 volts, nós não podemos ter 0,7 volts de base. Ok? Então, a tensão de 0,7 não pode estar vindo de 0,1. Ela tem que estar vindo de uma tensão maior, que seria a tensão de 15 volts. Mas, professor, então, por que essa tensão de 0,7 ela não está vindo do transistor T2? Ora, porque no coletor nós temos uma tensão de 30 volts. É uma tensão maior, é sim. Mas a DDP sobre R5 é uma DDP de 0 volts. E como nós vimos, com a DDP de 0 volts não há circulação de corrente via R5. Então, essa tensão de 0,7 ela não pode estar vindo do coletor do transistor T2. Ok? Então, concluindo o raciocínio, nós temos aqui que o diodo D1, inversamente polarizado, está permitindo escapar uma corrente que polariza o transistor T3 e com essa polarização de T3 polariza o nosso transistor T4, que é um transistor PNP. Com o acionamento de T4, nós temos aqui a nossa lâmpada acesa. Significa dizer que esse circuito está acionado, levando uma tensão alternada para a nossa lâmpada, um LDR iluminado. Ok? E isso não poderia estar acontecendo. Esse é o nosso raciocínio para esse circuito. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. De novo, eu digo para vocês, se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Ok? Temos mais um vídeo do seriado chamado O que é? Um seriado disponibilizado aqui comigo, Gustavo Cariello. Digo para vocês, vamos crescer raciocinando. Obrigado e até a próxima aula.